Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 14,75%, o maior valor desde julho de 2006. Tal medida geralmente é usada para conter a pressão inflacionária, o que gera aumento dos preços. Mas essa medida também desincentiva o consumo e investimentos, já que crédito fica mais caro nessa situação. Mas como que isso nos afeta? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre política e economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre o aumento da taxa básica de juros, a Selic. No dia 7 de maio, o Copom, que é o órgão responsável pela gestão da política monetária do nosso país, que é ligado ao Banco Central, sendo ambos ali independentes, tendo autonomia nas suas tomadas de decisões, determinou que a taxa básica de juros da nossa economia, a Selic, aumentaria 0,5% de acordo com o valor que vinha em vigência, chegando então a 14,75%. É o maior valor desde julho de 2006, ou seja, 19, quase 20 anos aí, e tal medida é tomada para controlar a pressão inflacionária que vem acontecendo em nossa economia. O Copom trabalha com uma meta de inflação e toma suas decisões para conter quando a meta inflacionária está sendo superada pela expectativa de inflação para o ano. Então, como havia uma pressão para o nível inflacionário passar essa meta, este órgão, que é independente, mais uma vez, é bom destacar, tomou essa decisão de elevar a taxa básica de juros para desincentivar consumo e investimentos. A gente pode entender, isso é muito ruim para o crescimento da economia, porém, como eu disse, e vou repetir, é um órgão independente, não tem que prestar contas das suas decisões. Ao governo federal, por exemplo, tomou essa medida para conter essa pressão inflacionária. A justificativa apresentada para esse aumento foi a pressão externa devido ao cenário incerto internacional. Os Estados Unidos anunciaram que vão manter o nível da taxa de juros básica deles no nível que está, o que nos leva ao questionamento: será que realmente há essa pressão internacional tão forte? O que nós vemos aqui é um gasto, de certa forma, exagerado por parte do governo, que gera essa inflação. O aumento da taxa de juros desincentiva o consumo, já que diminui as compras em crédito, por exemplo, mas também investimentos, já que muitos desses investimentos feitos pelas empresas são custeados através de empréstimos. Então, se está mais caro, se desincentiva muitos investimentos que poderiam ser feitos, mas deixam de ser feitos porque está mais caro ter esse crédito, ter acesso a esse crédito. Outro fator que diminui a circulação de moeda, de dinheiro na economia, é o fato de que, com essa taxa de juros mais alta, os depósitos, as aplicações, começam a render mais. Então, os bancos, por exemplo, para atrair mais recursos para as suas aplicações, para que ele possa emprestar, ou mesmo aplicar em títulos do governo, começam a oferecer valores mais atrativos para a população no geral. Então, as pessoas começam a pensar duas vezes antes de consumir. Ou eu consumo, ou eu posso depositar esse dinheiro em uma aplicação que vai render um juros interessante ali e eu ganho um valor superior. Então, muitas vezes a pessoa é desincentivada a consumir e prefere deixar esse dinheiro depositado, o que diminui a quantidade de dinheiro circulando na economia, o que faz com que gere uma diminuição na pressão inflacionária, controlando ali, então, o nível de preço da economia. O mesmo acontece também com as empresas. Se uma empresa planejava fazer um investimento, mas com a taxa de juros superior e aquele investimento se torna menos interessante, talvez essa empresa vá pensar em um outro aspecto. Olha, está rendendo bastante a aplicação, inclusive o título da dívida do governo, ao invés de eu fazer esse investimento, eu vou aplicar nesses títulos para render esses juros ali que o governo está pagando um valor superior. Então também é uma forma de retirar dinheiro da economia, diminuindo a pressão inflacionária, controlando um pouco o nível dos preços na nossa economia. Então deveria haver também uma preocupação por parte do governo, já que os gastos do governo também geram uma pressão inflacionária. Se o governo diminuir um pouco os seus gastos que estão exagerados, possibilita que essa taxa de juros
diminua um pouco, o que impulsiona, facilita com que as empresas tenham acesso a crédito de forma mais barata, o que impulsiona os investimentos, impulsiona a capacidade produtiva do nosso país, impulsiona a produção e potencializa também a geração de empregos, que gera renda a mais e há um círculo virtuoso. Porém, no atual cenário, uma taxa de juros tão alta, as pessoas começam a preferir a deixar dinheiro depositado ao invés de consumir, ao invés de investir. É menos dinheiro circulando na economia, a procura pelos produtos produzidos pelas empresas nacionais diminui, o que faz com que o nível de produção da empresa diminua, ou seja, a quantidade de funcionários, de mão de obra necessária para a produção vai diminuindo, o que ao longo do prazo pode gerar demissões, e essas demissões vão enfraquecer ainda mais o mercado interno, já que são menos pessoas com capacidade de compra. Se há ainda menos pessoas procurando por produtos, diminuindo a demanda, faz com que a quantidade procurada desses produtos das indústrias diminua ainda mais. E logo ao longo do tempo acaba havendo mais demissões, o que é um círculo vicioso. Então, um ambiente de taxa de juros alta prejudica o próprio mercado interno, prejudica os consumidores que querem comprar, mas também as empresas que querem investir, potencializar a sua produção, gerar mais emprego, gerar mais riqueza. Então, cabe ao governo entender a importância dessa diminuição dos gastos, diminuir um pouco essa quantidade gasta. Lógico, é preciso oferecer os serviços, mas é preciso entender também que esses gastos, de certa forma, concorrem com a capacidade de consumo da população e também com a capacidade de investimento das empresas. Gastos muito altos faz com que gerem uma pressão inflacionária, o que leva ao Copom, que é um órgão independente, sempre bom destacar, a tomar medidas que desincentivam o consumo, o que prejudica a população e também as empresas. Então esse vídeo foi para trazer uma discussão sobre essa elevação da taxa básica de juros da nossa economia, a um nível que não era visto desde 2006. Então se você achou interessante esse assunto, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Comenta o que você achou deste aumento, o que você achou do vídeo, se ficou alguma dúvida, comenta aí que a gente discute nos comentários. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante essa conversa e se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações dos próximos vídeos para que nós possamos continuar a nossa conversa. A gente ainda tem muito a conversar, até a próxima e eu espero por você.